Eu tive uma sugestão de um xará seu chamado Kleber Siqueira, amigo nosso, mora lá em Houston, Texas, e sempre está aqui presente e participando das nossas lives. Já foi convidado meu, mas sempre está assistindo às nossas lives. E ele deu uma sugestão que eu vou colocar em prática aqui, não sei se vai ser aprovada pela audiência, né? Que é muito comum, Kleber, a gente na empresa fazer abordagens sobre segurança logo que a gente começa uma atividade, normalmente ali no início do turno. Então, a gente faz uma abordagem sobre segurança. Tem empresas que chamam isso aí de diálogos de segurança, tem empresas que chamam diálogo diário de segurança, o DDS. Tem outros que chamam diálogo semanal e tem outras que atribuem também, associa segurança, saúde e meio ambiente. E o Kleber Siqueira deu uma sugestão: Haroldo, por que você não introduz na sua live, logo no início, uma abordagem sobre segurança rápida, coisa de 1 minuto? E ele me colocou nessa fria, né? Então, estou fazendo um teste aqui, prometi a ele que vou fazer, e quando eu prometo, eu faço, mesmo que não me dê bem. Eu queria depois a opinião aí também da nossa audiência, para ver se cai bem, mas eu não queria fazer também uma abordagem de segurança do nada. Então, o que é que eu vou me propor a fazer? Vou tratar segurança dentro da minha especialidade, que é 5S e TPM. Então, eu preparei aqui uma vinheta, vamos ver se sai legal. Vamos fazer um teste aqui para ver se sai legal. Muito bem, saiu legal, né, Kleber? A vinheta aí do Minuto da Segurança. Foi bem. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Abordar 1 minuto sobre a questão do 5S com segurança. Eu selecionei alguns tópicos relacionados ao primeiro S, o SERI, que é o senso de utilização. E é muito comum, Kleber, quando a gente faz um diagnóstico, uma auditoria na empresa, a gente verifica algumas anormalidades desse S que tem uma relação forte com segurança. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas fazer algum tipo de improvisação na utilização de recursos, né? A chamada gambiarra, né? Quando você não tem um recurso apropriado, nós somos muito criativos, mas nem sempre a criatividade acontece de maneira responsável. Então, é muito comum, às vezes, a gente fazer as chamadas gambiarras, improvisações, que é uma coisa que vai contra o conceito do SERI, que é o uso adequado dos recursos, e isso muitas vezes leva a gente a tender a ser acidentado, né? Ou a ser acidentado ou gerar um acidente até com outra pessoa, um acidente operacional com relação a equipamento, né? Uma máquina que tenha lá no nosso processo produtivo. Então, a gente sempre chama a atenção que você deve sempre utilizar os recursos adequados para aquela atividade, para aquela função. Então, quando a gente, num diagnóstico, na auditoria, a gente detecta uma certa improvisação, gambiarra, a gente coloca isso como sendo uma não conformidade do primeiro S, o senso de utilização. Então, a abordagem que eu queria fazer hoje de segurança seria sobre gambiarras ou improvisações, como queiram chamar. Legal, Kleber? Vou fazer uma gambiarra aqui agora. Opa! Escurecer aqui a tela. A iluminação. Tá bom, de qualquer maneira, o pessoal está te vendo aí, Kleber. É uma gambiarra mesmo. Pessoal, então, e os convidados. Entrando na nossa live de hoje, Kleber, eu queria saber, é uma curiosidade que eu tenho, na sua opinião, quais são as maiores diferenças que existem de uma gestão da qualidade numa área onde a qualidade nasceu, que é a área de processos produtivos, de áreas de serviços, que aí é um oceano de atividades na área de serviços. Quais são as principais diferenças, na sua opinião? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou frustrar você com essa resposta que eu vou dar, viu? Essa é aquela menina que toca acordeon, sanfona? Não, não. Qual delas? Não, que tá aí, você botou o banner dela aí, Renata Ribeiro? A Renata Ribeiro não. Renata Ribeiro, ela é engenheira da Boeing. Tem uma que toca sanfona, né? Do Gonzaga. Da Bahia é a Fernanda Millen. Tá. Então, eu vou contar um pouquinho de história e eu vou lhe frustrar no final da minha resposta, viu? Prometo. Historicamente, a gente dizia todo livro de serviços, de gestão de serviço, de marketing de serviço, de qualidade de serviço, e o meu também, começa falando das diferenças entre produto e serviço. E tem várias, né? E principalmente uma que existia antigamente, que era os serviços só podiam ser prestados localmente. A indústria podia ser feita à distância. Eu compro um produto aqui, um gravador Sony, videocassete Sony, que é feito lá no Japão e ela entrega aqui no Brasil. Essas coisas foram diminuindo aí com o tempo. Mas existem três
pelo menos, principais diferenças entre produtos e serviços clássicas. Os produtos são tangíveis. Você pega, se soltar, faz barulho. Opa! Né? Conceito simples isso aí. Muito serviço bom. Você não pega. Serviço é intangível. Certo. Segundo, o produto é feito antecipadamente. Essa caneta que está aqui é feita lá na fábrica e depois ela chega para o consumidor. O serviço ele é prestado no mesmo momento em que está sendo consumido. Essa live aqui, ela está sendo produzida no mesmo momento em que está sendo assistida. A gente chama isso, numa linguagem mais acadêmica, simultaneidade entre produção e consumo. E a terceira diferença que, assim, de todas elas, essas três, Haroldo, são as que eu digo mais importantes, a presença do cliente. A presença do cliente. Porque quem é de indústria talvez fique chateado com o que eu vou dizer agora, mas, assim, é muito cômodo você fazer qualidade no produto quando você tem um sistema produtivo e você tem os 6 fatores dos 6M sob controle, matéria-prima, ambiente, pessoas, método, medidas, está tudo ali, né? Sim. Sob seu controle. Mas quando você trabalha com serviços, existe uma variável que na indústria não tem, que é o cliente que está presente ali. Então, olha que coisa difícil. Essa presença pode ser hoje virtual também, não é? Não precisa ser. Então, por isso que eu falei que eu ia frustrar você no final da minha resposta. Porque, historicamente, o cliente não se fazia presente, né? Para produto de indústria. Já em serviços, não. Então, o atendimento no hospital, a consulta de um médico, o professor dando aula em algum lugar, você fazendo uma consultoria para um cliente seu, o cliente está ali presente. E qualquer coisa que você disser ou fizer, o cliente vai perceber. Então, se eu cometer aqui um ato falho, se eu tratar Haroldo de forma descortês, não adianta depois pedir desculpa, gente, apaguem, etc. Já foi. Serviço é isso. O cliente está presente ali. Né? Muito bem. Então, essas diferenças, essas três e outras, elas trouxeram grandes desafios, principalmente um conceito simples, Haroldo, de momento da verdade. Sim. O momento da verdade é o momento em que a qualidade é criada. O produto feito na fábrica, a qualidade é criada lá no ambiente da fábrica. O serviço, ela é criada ali, naquele momento. Né? Então, esse conceito de momento da verdade, também conhecido como hora da verdade, e tem outros nomes mais técnicos também, traz um desafio de como a gente vai fazer a qualidade de serviço. Agora, conforme eu prometi que eu ia lhe frustrar, é o seguinte: eu estava participando de um congresso em Orlando, em 2009, POMS, é o Production Operations Management Society, né? Sociedade de Engenharia de Produção, vamos dizer assim, de Engenharia de Operação americana. E eu estava apresentando um artigo sobre isso, as diferenças em produto e serviço, e chega um italiano, pesquisador italiano do meu lado, e faz, mas esse negócio de produto e serviço não tem mais sentido, não. Está tudo virando a mesma coisa, né? Hoje, a gente conhece isso, Haroldo, como servitização. Servitização. A servitização é o processo de transformação da indústria em operações e características de serviços, agregando elementos de serviços. Certo. E vou dar um exemplo bem fácil de entender. Os produtos estão se transformando em serviços. A gente não compra mais CD, a gente não compra mais DVD, né? A gente ainda compra livro, mas o Walter Isaacson, aquele autor da biografia de Steve Jobs, numa entrevista que ele deu aqui no Brasil, no Roda Viva, ele disse o seguinte, olha, isso ele deu lá por 2010, 2011, ele dizendo assim, daqui a 50 anos, as crianças vão chegar, se você mostrar um livro físico para ela, ela vai olhar e vai dizer, mas o que é isso? Né? Porque os livros estão se transformando nos livros digitais, os e-books, que têm uma infinidade de vantagens. Só não tem peso e cheiro. Tem muita gente que prefere ainda o livro físico. Mas olha só, o que eu estou querendo chamar a atenção é que seja DVD, né? Tem que ter, os jovens de hoje não sabem o que é um DVD. Aí você brinca, olha, é um disquinho, um negócio redondo que tinha assim. Você bota lá e tocava um filme, passava um filme. O CD para tocar música. Hoje são os serviços de streaming, os serviços de música digital.
Então, os produtos estão se transformando em serviços de maneira geral. Essa colocação, inclusive, Kleber,